Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do canal Wikigel. Hoje o nosso tema da aula será questões agrárias. Teremos a participação especial aí da doutoranda Marisete Andrade. E aproveitando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dá seu like, faça seu comentário no final da aula para que a gente possa ter o feedback se a nossa aula está atingindo ou não o objetivo proposto. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto? Olá a todos e todas, eu estou a convite da professora Marluce para tratar sobre questão agrária e conflitos agrários no Brasil. Então, Marisete, iniciando aí a nossa aula de hoje, o nosso bate-papo, como você definiria questão agrária? Nós podemos compreender como um conjunto de transformações na forma de posse, propriedade e utilização da terra que resulta a partir da expansão das relações capitalistas de produção. Então, no sentido clássico, se refere à presença e à expansão do capitalismo no espaço agrário. A questão agrária, ela resulta da contradição estrutural do capitalismo, que é produzir simultaneamente riqueza, acúmulo de riqueza, e do outro lado, produzir pobreza. Bom, nós vamos observar que esse tema ele é muito discutido não apenas em geografia, mas também em sociologia. Comente um pouquinho então sobre a evolução do capitalismo e a sua relação aí com as questões agrárias. No Brasil, a questão agrária vai estar vinculada aos momentos mais importantes da história do Brasil. Por exemplo, o fim do regime monárquico, que foi resultado de inúmeros fatores, teve a atuação fundamental da burguesia cafeeira de São Paulo, articulada com o exército. E em 64, a pauta reforma agrária era recorrente nos discursos do presidente João Goulart e foi utilizado como argumento para o golpe daquele ano. Inclusive, naquele período, o então embaixador estadunidense no Brasil, Lincoln Gordon, teria reportado, através de documento oficial ao governo dos Estados Unidos, que as ações de Goulart, que promoviam a reforma agrária, representavam uma ameaça ao que ele chamou de mundo livre. Então, ainda que localizado nas camadas mais externas do sistema, do desenvolvimento do capitalismo, qualquer tentativa no sentido de modificar, de alterar a órbita que condiciona historicamente o país enquanto produtor de matérias-primas e exportador desses produtos vai ser combatido, porque mudar a direção desse eixo pode causar perturbações e desequilíbrio nessa estrutura que garante a produção e a reprodução do capital. Bom, questão agrária não é um tema recente, já é discutido aí pela mídia há muito tempo. Como você definiria a história dessa questão agrária no Brasil? Nós podemos dizer que a questão agrária no Brasil, ela remonta ao período colonial e que o regime de Sesmarias pode ser considerado a primeira forma de latifúndio no país. Um regime que ordenava juridicamente a propriedade de terra, a posse de terras, em um espaço já dividido em capitanias hereditárias. E mesmo que esse regime tenha se extinguido no início do século XIX, a questão agrária no Brasil ela se torna ainda mais complexa. Porque o desenvolvimento do capitalismo, e particularmente o desenvolvimento do capitalismo no campo, ele é marcado por contradições. E no caso brasileiro, a atuação do Estado vai fazer com que essas contradições elas se tornem ainda mais acentuadas. Um exemplo foi a implementação da Lei número 601, de 18 de setembro de 1850, que ela entra para a história como a chamada Lei de Terras, que estabelecia que no país não se poderia adquirir terras devolutas, senão através de compras. Bom, nós já vimos em aulas anteriores que o Brasil ele foi formado a partir da estrutura agrária exportadora, monocultora e de mão de obra escrava. Isso foi a base da produção de riqueza no Brasil.
Você considera que essa legislação da Lei de Terras contribuiu para a manutenção desse sistema criado desde o Brasil Império? Essa legislação ela foi implementada 14 dias após ser promulgada a Lei Eusébio de Queiroz, que criminalizava o tráfico de escravizados. Não foi mera coincidência que esses dois ordenamentos jurídicos tenham sido apresentados quase que ao mesmo tempo. Foi uma estratégia do Estado impedir que os futuros trabalhadores livres tivessem acesso a terras livres. Nesse sentido, eu considero que uma das formulações mais brilhantes sobre a história agrária do Brasil em relação à apresentação dessas duas legislações, feita pelo professor José de Souza Martins, professor e sociólogo, que ele diz que no Brasil o fim do cativeiro do escravo também coincide com o início do cativeiro da terra, porque o latifúndio ele conseguia coexistir com trabalhadores terras livres, entre aspas, quando a mão de obra era escravizada. Agora, a partir do momento que esta mão de obra ela é liberada, a terra ela tem que ser aprisionada, porque não vai existir equilíbrio numa relação, em uma equação em que vai ter latifúndio, terras livres e trabalhadores livres. A engrenagem da expansão da monocultura, da produção de matérias-primas e de sua exportação, ela necessita dessa forças de trabalho, desse exército de reserva de força de trabalho. Ou esse exército de reserva a qual você se refere, relaciona-se aos trabalhadores rurais livres que foram impedidos de certa forma pela Lei de Terras de ter acesso à terra. Bom, que outros exemplos você pode nos dar que mostram o poder do Estado nessa manutenção da estrutura agrária brasileira? Outro exemplo é durante a ditadura militar, especialmente no período que convencionou se chamar de milagre econômico. Somente um Estado assumindo aquela natureza, aquela característica, poderia garantir um acúmulo, uma aceleração na concentração de terras em detrimento da expansão da pequena propriedade. Na década de 1970, a construtora Andrade Gutierrez recebeu, através de doações, com autorização do Senado, 400 mil hectares de terras na Amazônia. E nesse mesmo período, verifica-se a territorialização, a expansão da territorialização da monocultura do eucalipto no Espírito Santo através da empresa Aracruz Celulose. E existe atualmente um processo em que acusa essa empresa de ter utilizado seus funcionários como laranjas para adquirir, através de métodos fraudulentos, como a técnica de grilagem, títulos de propriedade e posteriormente ter repassado para a empresa. Existem relatos de que, em alguns casos, esses títulos de propriedade não permaneceram nem mais do que uma semana enquanto patrimônio jurídico desses funcionários. O Brasil passou por um período de grande crescimento econômico no período militar, conhecido aí pelo milagre econômico brasileiro. O que você tem a dizer sobre esse assunto? Então, o que convencionou se chamar de milagre econômico, de fato foi um milagre econômico para os capitalistas, que tiveram acúmulo de patrimônio, que tiveram uma produção de riqueza em uma escala extraordinária, mas isso foi possível através da proletarização de trabalhadores no campo, e o Estado ele ainda continua agindo no sentido de garantir essa concentração de terras, e hoje isso se faz através das políticas de incentivo ao agronegócio, que nada mais é do que o latifúndio de novo tipo. Conforme os últimos dados do Censo Agropecuário de 2017, no Brasil existem aproximadamente 5 milhões de propriedades agrícolas, e dessa totalidade, um pouco mais de 51 mil detêm o equivalente a 47,6% das propriedades utilizadas para as atividades agropecuárias. E vale destacar que essa expansão do capitalismo no campo é um processo brutal, é um processo violento. A separação do trabalhador dos meios de produção, das condições imediatas de trabalho, é um processo brutal.
Então, se a expansão do capitalismo no campo brasileiro, se a questão agrária ela remonta ao período colonial, os conflitos agrários também se iniciam nesse período, a começar pelo extermínio contínuo e sistemático da população indígena. No Espírito Santo, os indígenas tupiniquins que atualmente residem no estado, conforme exames de DNA, eles são sobreviventes do genocídio dos tupis na costa brasileira. E a história vai nos apontar outros registros de massacres de camponeses, de trabalhadores rurais. Um massacre clássico foi a Guerra de Canudos, em que o Estado brasileiro precisou mobilizar suas forças militares, o exército, de uma forma até então sem precedentes na história do país, para poder combater aquela força social. E mais de 20 mil camponeses foram massacrados pelo Estado brasileiro. E existem outros exemplos, como as ligas camponesas na década de 1950 e 1960, em que inúmeras lideranças foram presas, foram exiladas, assassinadas, torturadas. Temos também os sindicatos dos trabalhadores rurais. Em 1988, Chico Mendes foi assassinado e foi um caso de ampla repercussão internacional. No Espírito Santo aconteceu o assassinato de Verino Sossai, que completa esse ano mais de 3 décadas de impunidade, teve notoriedade, ampla notoriedade naquele período e posteriormente. E em 1996, o massacre do Eldorado de Carajás, em que 155 policiais militares do Pará fazem um cerco a famílias de trabalhadores rurais sem terra e assassinam 21 destes trabalhadores. E conforme dados da Comissão Pastoral da Terra, em 2019 nós tivemos 1.833 conflitos, e dessa totalidade 7 aconteceram no Espírito Santo. 2 aconteceram na fazenda Barra do Jucu, no município de Vila Velha, no mês de setembro, e 2 aconteceram no município de Nova Venécia, no mês de abril, no acampamento Ondina, na fazenda Neblina, e ambas localidades envolvendo famílias de trabalhadores rurais sem terra. E ainda conforme dados da CPT, o índice de assassinatos de indígenas o ano passado foi o maior da última década. Então é dessa forma que o Estado brasileiro trata os seus camponeses. Mas se por um lado existe um Estado que por uma decisão política não resolve a questão agrária, e por outro a história vai nos apontar a capacidade de organização dos trabalhadores rurais, dos camponeses enquanto forças sociais, resistindo à expansão do capitalismo no campo. A exemplo dos indígenas, da população indígena, a exemplo de Canudos, o cangaço contestado, do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, das ligas camponesas e do movimento dos pequenos produtores rurais. Com certeza, Marisete, os movimentos sociais tiveram e têm um papel importante na definição de políticas públicas voltadas às questões do campo. Infelizmente, ainda vemos muitos massacres de grupos que lutam por melhor qualidade de vida no campo. Mas, com certeza, os movimentos demonstram a força que a sociedade tem para mudar essa realidade. Sendo a oportunidade da professora Marluce em estar trabalhando, em estar explanando sobre um tema que nos últimos anos eu tenho me dedicado enquanto pesquisadora. Um grande abraço para todos os ex-alunas e ex-alunas do município de Vila Pavão que estão acompanhando esse vídeo. Bom, chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que você tenha gostado. Aproveitando o momento e agradecer a Marisete pela participação, que com certeza vai contribuir muito para o aprendizado dos nossos alunos. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, faça seu comentário e até a próxima aula.